A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração e celebração ao Senhor. Pai, nós estamos diante da sua presença, Pai. Viemos te render tudo, te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Pai. Nós jamais seríamos alguém, Jesus, se o Senhor não tivesse nos resgatado, morrido por nós naquela cruz, Pai. Nosso coração é grato a Ti, Deus. Diante dessa situação, a esperança que nós temos quando olhamos para o Senhor é inigualável, é gigantesca. E nós te agradecemos por essa esperança. Nós te agradecemos por esse amor, Senhor. Obrigado, Pai, por demonstrar tão grande amor por nós naquela cruz. Nós te agradecemos. Nós cremos num Deus que transcende as eras só para nos encontrar. Um Deus que anseia pelo relacionamento com seus filhos, Pai. Então, em nome de Jesus, incendeia o nosso coração, Pai. E coloca em nós um desejo, uma fome e uma sede insaciável por buscar mais de Ti. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Aleluia. Adore ao Senhor nesse lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. De promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Ele é o mesmo. Esse é quem Tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo
sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Graça e paz, igreja, que Deus possa te abençoar nessa noite. Nós vamos ter agora um momento do nosso culto online, um momento de trazer, de entregar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. E para isso eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Lucas, capítulo 4, verso 25, diz assim: Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Amém? Irmãos, esse texto, ele é interessante porque ele fala da história em que Elias, ele foi sustentado num tempo de escassez por uma viúva, uma mulher com recursos extremamente limitados. E Jesus, ele declara aqui que Elias, ele foi enviado até ela. E se você conhece o texto, você vai ver que quando Elias chega até essa viúva, ele pergunta para essa viúva o que ela tem para comer. E ela diz assim: olha, eu não tenho nada, senão um bocado de farinha, um pouco de azeite, e eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos, e aí depois nós vamos morrer. A fome naquela região era muito grande, era um caos, era uma crise sem precedentes. Havia 3 anos e meio que não chovia. Você imagina, não adiantava simplesmente as pessoas terem dinheiro, terem ouro, terem prata, porque não havia simplesmente alimento. A crise era de alimento. E a Bíblia diz que quando Elias, ele ouve essa palavra da viúva, ele diz assim: faça um bolo pequeno para mim e um bolo para você e seus filhos, porque assim diz a palavra do Senhor: não vai faltar azeite e nem farinha. E assim aquela mulher creu na palavra do profeta, e a farinha não faltou, o azeite não acabou durante todo aquele tempo em que havia fome em toda aquela região. A casa daquela mulher estava sustentada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que em tempos difíceis, em tempos de crise, é hora de você exercer a sua fé. É hora de você entregar o seu coração a Deus e não permitir que o medo da escassez domine sobre você. Interessante, Jesus ele fala que havia muitas viúvas em Israel, mas essas viúvas que haviam em Israel, e a gente está falando da igreja do Senhor, quando a gente fala de Israel, a gente fala da igreja do Senhor, havia pessoas passando fome, havia pessoas morrendo de fome, mas a Bíblia diz que Elias foi até uma viúva de um país estrangeiro, e aquela viúva acreditou na palavra do profeta, porque as viúvas e o povo daquela terra não acreditaria na palavra de Elias. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus ele nunca vai deixar de sustentar a obra dele na terra. A igreja do Senhor, ela existe há mais de 2000 anos, e Deus tem sustentado a igreja do Senhor. Deus ele tem levantado pessoas improváveis para poder sustentar financeiramente a igreja do Senhor. Mas eu quero declarar nessa hora que você é uma dessas pessoas, assim como essa viúva foi usada para sustentar um profeta em tempos de crise, e no mesmo momento em que ela foi usada para sustentar um profeta, ela também foi abençoada por Deus para sua casa, tendo provisão para sua casa e para sua família. Eu quero declarar que essa palavra, ela é para você, ela é para mim. Eu não quero deixar que Deus use outra pessoa para abençoar e para fazer com que a igreja
igreja do Senhor continue agindo sobre a terra. Eu quero orar por você. Talvez você está com medo, talvez você está inseguro, talvez você está incerto de tantas coisas que estão acontecendo, mas eu quero orar e declarar prosperidade sobre a sua vida, assim como houve prosperidade na casa dessa viúva em Sarepta. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua palavra permanece, ó Deus, firme para sempre. Deus, eu declaro prosperidade sobre cada casa, sobre cada lar que está, ó Deus, agora ouvindo a minha voz, em o nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada oferta, cada dízimo que será, ó Deus, entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vai aparecer na tela onde você está assistindo as contas da igreja. Você pode ofertar através do depósito bancário, através de transferência. Vai aparecer os contatos, da tesoureira. Você pode ligar e assim estar entregando, ofertando ao Senhor e trazendo também o seu dízimo ao Senhor. Que Deus te abençoe e prospere abundantemente a sua vida e a sua casa nesse tempo difícil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você agora a ter um tempo de oração. Nós vamos clamar ao Senhor. Estamos vivendo tempos em que exige de nós, exige da igreja do Senhor, uma oração direcionada pela nossa nação. Se você está aí na sua casa, reunido com sua família, se você pode, eu quero convidar você a dobrar o seu joelho junto comigo. Vamos ter um tempo de clamor, pela nossa vida, pela nossa nação, em nome de Jesus. Pai, nós nos prostramos diante da Tua grandeza, nos prostramos, ó Pai, diante da Tua soberania. Nós, ó Deus, como igreja do Senhor, reunidos, ó Pai, cada um, ó Deus, na sua casa, cada um, ó Deus, que está, ó Deus, agora, em várias partes da nossa cidade, da nossa região em Caetanópolis, Paraupeba, aonde, ó Deus, essa mensagem chegar, ó Deus, em cada lugar dessa terra, ó Deus, que cada coração, ó Deus, esteja voltado agora para esse tempo de clamor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, a nossa nação, apresentamos ao Senhor, ó Deus, cada família, ó Deus, cada pessoa, cada trabalho. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, com a tua mão poderosa sobre a nossa nação neste momento. Deus, a tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor, arrependidos, clamando, Deus, ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa vir com o teu bálsamo sobre a nossa nação, sara a nossa nação, ó Pai, ó Deus, que seja um novo tempo, ó Deus, na nossa terra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a igreja do Senhor, ó Deus, que está, ó Deus, na face da terra, seja despertada para esse tempo, para um tempo de arrependimento, para um tempo de clamor, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, estar inundando cada pessoa agora, enchendo, batizando, queimando, ó Deus, em cada coração o desejo de buscar ao Senhor cada vez mais, porque a tua palavra diz que perto está o Senhor daqueles, ó Deus, que clamam, daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa, Senhor, os nossos governantes, abençoa, Deus, a presidência, ó Deus, todos os líderes que o Senhor tem levantado, ó Deus, nesse tempo. Abençoa, ó Deus, os nossos pastores, ó Deus, a nossa igreja, ó Deus, esse ministério, cada missionário do Senhor que está, ó Deus, espalhado por esses 4 cantos da terra, que o Senhor venha sustentá-los, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que possamos sair mais fortes, ó Pai, dessa situação, mais fortes, ó Pai, de todas essas lutas, ó Pai, que temos enfrentado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha com cura sobre esse que está doente, sobre esse, ó Deus, que está aflito, sobre esse, ó Deus, que está com medo, que haja cura, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar agora a palavra do Senhor para a sua vida. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, se você pode, aí na sua casa, no livro de Isaías. Nós vamos ler
no capítulo 40 de Isaías. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 25. Isaías, capítulo 40, verso 25. E diz assim a palavra do Senhor: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos submissos a ela. Pedimos que o teu Espírito Santo nessa hora ministre ao nosso coração e tenha total liberdade, ó Deus, de ensinar-nos aquilo, ó Deus, que nós necessitamos. Deus, fala de uma forma poderosa as nossas vidas. Vem preenchendo, ó Deus, as lacunas. Vem preenchendo, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, com a tua poderosa palavra, tirando todo medo, tirando, ó Deus, toda incerteza, tirando toda dúvida, ó Deus, para que só fique, ó Deus, no nosso coração o peso da tua palavra sendo, ó Deus, nos alimentando dia após dia. Em o nome de Jesus eu abençoo essa pessoa, ó Deus, que está nos ouvindo agora, ó Deus, com, ó Deus, a bênção da tua palavra, para que ela possa ouvir e entender, ó Deus, e muito mais do que ouvir e entender, ela tem a condição de colocar em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ministrar algo que Deus falou ao meu coração, e isso confirmou ainda mais com as canções que já foram cantadas aqui, as canções que já foram, ministradas aqui, sobre Deus. Qual é o tamanho de Deus? Como nós podemos comparar a Deus? E esse texto em Isaías nos mostra, se você pegar o contexto, você vai ver que Deus, ele abre uma demanda com o seu povo, ele abre um questionamento. É como se Deus, ele sentasse em uma sala e chamasse o seu povo para conversar. O povo naquela época, o povo de Israel naquela época, ele vivia em cima de uma incerteza muito grande, vivia influenciado por outras nações, influenciado por outras religiões daquela época, e Deus, ele chama o povo a um entendimento para o erro que eles estavam cometendo, que é querer comparar Deus, querer medir Deus. Irmãos, toda vez que você pega um rótulo e quer colocar esse rótulo em Deus, dizendo que Deus, ele é aquele que só pode fazer isso, toda vez que eu tento colocar algum tipo de régua em Deus e medir o seu tamanho, eu estou limitando a mim mesmo, eu estou limitando. É um dos erros, dos maiores erros que nós podemos cometer, e frequentemente, fazemos uso de comparações para poder medir as coisas. O hábito de comparar é algo normal no nosso cotidiano. Nós comparamos o nosso casamento com o casamento do outro, comparamos a nossa igreja com a igreja do outro, comparamos a nossa casa com a casa do outro, o nosso trabalho com o trabalho do outro. A comparação é algo frequente na nossa vida, mas nós cometemos um erro quando nós começamos a querer comparar Deus com aquilo que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque Deus, não existe parâmetro para Deus, não existe nada no mundo que possa comparar a Deus, nada. Um dos maiores erros que você pode cometer é tentar medir o poder de Deus, porque toda vez que você tenta medir o poder de Deus, você limita aos padrões humanos, que são restritos. Toda vez que você tenta definir Deus, você está colocando um rótulo em si mesmo, com uma vida medíocre, com uma vida extremamente limitada. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, muitos cientistas já tentaram, definir Deus, teólogos tentando definir quem é Deus. Nós cantamos aqui os atributos de Deus, nós falamos sobre que Deus é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, aquele que abre caminhos no deserto, e Ele faz isso mesmo, mas nós não conseguimos definir Deus. Nós não podemos falar, não, Deus, ele está fazendo assim, Deus, ele é assim, porque Deus, ele é ilimitado. Num tempo que nós estamos vivendo hoje, num tempo de dificuldade, de crise, as pessoas começam a perguntar: onde está Deus?
As pessoas começam a correr, né, para as igrejas, para os pastores, para os líderes, buscando uma resposta. Por que isso está acontecendo? Onde está Deus em toda essa situação? Meu irmão, Deus, Ele está no mesmo lugar. Deus, Ele está no seu santo trono. Ele está governando a terra. Ele é ilimitado. Deus, Ele é ilimitado. Só que o problema é que muitas pessoas não entendem isso e querem ter um padrão, querem que Deus se encaixe em seu padrão. Quando Deus ele chama Moisés lá no deserto, Moisés ele estava sendo chamado a uma missão de libertar o povo de Israel que estava no Egito. E eu acho interessante que Moisés, quando ele está ali de frente a Deus, ele fala: Senhor, mas quando eu for, as pessoas no seu nome, elas vão me perguntar quem é o Senhor, que Deus é esse? E Deus ele diz algo interessante, como Moisés queria falar assim: qual é o seu rótulo? Qual é o seu tamanho? Porque o Egito ele tinha vários deuses, ele tinha deuses para todas as coisas: Deus do rio, Deus da lua, Deus do sol, Deus do dia, Deus da noite. Mas e Moisés ele queria um rótulo para Deus. Senhor, eu vou falar que eu estou indo em nome de quem? E Deus ele diz assim: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Ou seja, antes de mim nunca houve outro, depois de mim não haverá outro. Eu sou. O Deus que você serve, querido, é o Deus eu sou, o Deus onipotente, onisciente, o Deus que conhece todas as coisas estão sob seu controle. E por causa disso, né, porque as pessoas querem diminuir o tamanho de Deus, muitas pessoas querem rotular Deus, muitas pessoas acabam se limitando, colocando a sua situação particular como se algo fosse extremamente difícil. Mas será que Deus ele vai me sustentar nesse tempo? Será que Deus vai abençoar minha casa? Será que Deus vai abençoar minha família? Toda vez que você faz essa pergunta, toda vez que você questiona o poder de Deus, toda vez que você questiona se Deus pode fazer alguma coisa por você, eu quero dizer para você que você está usando uma régua para tentar medir o tamanho de Deus e compará-lo com outro ser, com outra coisa, com algo que você conhece. Eu quero dizer para você que toda vez que você fizer isso, você está reduzindo Deus ao seu mundo, à sua intelectualidade. Eu quero dizer para você que Deus ele transcende qualquer tipo de conhecimento humano. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você, nessa noite, nesse culto, jogue fora as réguas que você tem na mão para medir o tamanho de Deus, porque toda vez que você mede o tamanho de Deus, você está medindo o seu próprio tamanho. Sabe, existem algumas réguas, né? Alguns comparativos, algumas coisas que nós medimos Deus e agimos a partir dessas réguas. Existem réguas intelectuais, né? Muitas pessoas achando que são, né, que fazem melhor do que Deus, achando que podem fazer isso, podem fazer aquilo. Quantas pessoas que murmuram contra Deus, porque Deus ele age de uma certa forma, e a pessoa pensa: não, se eu fosse Deus eu faria tal forma, se eu fosse Deus eu faria desse jeito. Meu irmão, cada vez que você questiona o agir de Deus, toda vez que você questiona a maneira de Deus agir no meio do seu povo, você está dizendo que você é mais inteligente do que Deus. E eu quero ler um texto que está em Isaías capítulo 45 verso 9, que diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Olha que interessante. Pode o vaso questionar o seu Criador? Pode o vaso questionar o seu oleiro? Pode o barro questionar o seu oleiro? Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não está nem aí para suas teorias humanas. Existem muitas pessoas hoje
cheio de teorias. Ah, não, é porque eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, eu acredito que vai acontecer aquilo outro. Meu irmão, Deus, ele transcende as suas teorias humanas. Deus, ele é muito além da sua inteligência. Não há nada que se compare a Deus. Não queira comparar Deus com inteligência humana, porque Deus, ele está acima de tudo isso que você imagina. Comparar Deus, né? Você falar, eu faria isso no lugar de Deus, é a mesma coisa de um barro querer dizer para o seu oleiro que ele poderia fazer um trabalho melhor. E muitas pessoas, infelizmente, estão usando esse tipo de régua, esse tipo de comportamento, rotulando Deus como se Deus, ele pudesse se encaixar no seu intelecto. Eu quero dizer que não. Deus, ele está muito acima da sabedoria humana. A Bíblia diz que a sabedoria, né, que Deus tornou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele está muito acima do que você imagina. Sabe, toda essa confusão que você está vendo no mundo, Deus está muito acima disso. Deus, ele transcende tudo isso. Você pode ficar tranquilo aí, servindo a um Deus que é ilimitado. Não limite Deus com a inteligência humana. Deus, ele está muito além disso. Deus, ele está muito acima disso. Eu quero dizer para você que também você não pode limitar Deus usando réguas financeiras. Pastor Jarbas, o que é réguas financeiras? É quando eu falo que Deus, ele pode agir de acordo com aquilo que eu tenho. Deus, ele vai ter que me dar isso ou ter que me dar aquilo até dia tal. Muitas pessoas têm deixado de servir a Deus porque Deus não deu algo que ela queria. Muitas pessoas, elas têm feito barganha com Deus, chantagem com Deus. Irmão, eu quero dizer para você que Deus, ele não se limita às nossas necessidades. Ele vai além das nossas necessidades. Sabe, existe uma teologia que é pregada aí no mundo inteiro, que se você tem dinheiro, você é abençoado, e se você não tem dinheiro, você não é abençoado. Essa teologia é uma teologia falsa. Mas existem também as réguas financeiras. O que são essas réguas? É quando eu pego a minha necessidade e falo assim: Deus, ele vai ter que me abençoar nisso. Deus, ele vai ter que fazer isso para mim. Deus, ele vai ter que cumprir isso, né, na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus, ele não se limita à necessidade do homem. Deus, ele se preocupa sim com a sua necessidade. Deus, ele se preocupa sim com as nossas, com aquilo que nós precisamos. Mas Deus está muito acima disso. Deus, ele está muito acima disso. Existe uma teologia que é pregada no mundo inteiro, que diz que Deus, ele até mesmo ele é obrigado a te abençoar financeiramente. Muitas pessoas, né, têm vivido uma teologia em que eu só sou abençoado se eu tenho algum recurso financeiro, se eu tenho isso ou se eu tenho aquilo. Irmão, Deus, ele não se encaixa também nesse rótulo que as pessoas querem colocá-lo. Deus, ele não se encaixa nessas réguas financeiras. Deus, ele está muito acima disso. Paulo, ele fala algo interessante lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: eu sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha, o Deus que eu sirvo, ele não está condicionado à minha vida financeira. Não é se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco Deus. Se eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito Deus. Deus não é assim, meu irmão. Deus não é assim, igreja. Deus, ele está acima dessa questão. E Paulo, ele entendeu isso. Paulo, ele entendeu que não é porque ele tinha pouco ou porque ele tinha muito que ele era abençoado ou não era. Ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa entender isso. O que você estiver enfrentando aí, Deus, ele é maior do que isso. A necessidade que você tem vivido aí, Deus, ele é maior do que isso. Entenda isso. O Deus que você serve está acima
dessa comparação financeira. Eu volto lá para o texto de Isaías: a quem vocês vão me comparar? Quem que você está querendo comparar, Deus? Deus, Ele está acima das nossas necessidades financeiras. Eu não posso falar que Deus, Ele é grande porque eu tenho isso, ou que Ele é menor porque eu não tenho. Não é assim. Além das regras financeiras, muitas pessoas têm usado réguas emocionais. Ou seja, o que é isso? Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo, Deus, Ele é maravilhoso. Eu vou à igreja, eu cumprimento as pessoas, eu prego para as pessoas, mas qualquer aborrecimento que eu tenho, qualquer dificuldade que eu passo na minha vida, a minha emoção, ela é abalada, a minha estima, ela vai lá embaixo, e aí eu passo a não fazer mais as coisas que eu fazia antes. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem que estar acima das suas emoções. Você não tem que fazer a obra de Deus, você não tem que orar só quando você está feliz e alegre. Você tem que estar acima disso. O Deus que você serve está acima das suas emoções. Não é porque você está triste, não é porque o dia não está indo bem, não é porque você não ganhou aquela promoção lá no seu trabalho, porque a sua namorada não te deu um bom dia, porque o seu marido fez algo que você desagradou você, que você não tem que servir a Deus, você não tem que orar. Meu irmão, você não pode limitar Deus às suas regras emocionais. Quando eu estou bem, aí Deus é maravilhoso, eu estou entusiasmado, eu quero ir para as missões, aí dá aquele abatimento, a pessoa já não quer mais saber de nada. Qual é o tamanho do seu Deus? Com quem que você está comparando Deus? Toda vez que você oscila na sua vida emocional, você está dizendo que Deus oscila junto com você. Você está comparando Deus com a sua vida emocional, e Deus, Ele está acima disso. Jesus, Ele veio num tempo em que Ele mostrou para aquele povo que Deus estava acima de todas as coisas. Ele veio e ninguém conseguiu colocar rótulo em Jesus. Ninguém conseguiu colocar uma régua em Jesus. Ninguém falou assim: não, Jesus é assim, Jesus é daquele jeito. Não. As pessoas ficaram extasiadas com o ensinamento dele. As pessoas falavam assim: de onde vem tanta sabedoria? Por quê? Porque toda vez que eles queriam colocar um rótulo em Jesus, Jesus não aceitava esse rótulo. Por quê? Porque Ele está acima dos rótulos humanos. Deus está acima de tudo. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, não existem limites para o Senhor. Não existem limites para Deus. Meus irmãos, o diabo, ele quer colocar réguas na sua mão para você medir Deus. Sabe, o diabo, ele quer colocar rótulos na sua mão para você rotular Deus. Porque cada vez que você tenta rotular Deus, você está rotulando a si mesmo. Cada vez que você tenta comparar Deus, você está comparando a si mesmo. Toda vez que você se limita a servir a Deus por um determinado tempo, por causa das suas emoções, por causa do seu dinheiro, por causa da sua inteligência, você está limitando a si mesmo. E o diabo, ele é especialista em fornecer réguas, fornecer fórmulas, fornecer comportamento para as pessoas. Não se limite a isso. Quando Jesus, ele foi tentado lá no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites, e ele foi tentado pelo diabo. E o diabo, ele queria dar a Jesus, ele queria mostrar métodos para Jesus. Ele diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque a palavra de Deus diz isso. E Jesus, ele não aceitou as réguas e as regras de Satanás. Ele levou Jesus num cume, de um monte, e disse assim: atira-te daqui, porque está escrito. Jesus, ele não fez isso. Ele levou Jesus num pináculo, ele levou Jesus num lugar alto, mostrou os reinos da terra para Jesus, e fez uma proposta para Jesus. Jesus, ele recusou todas as ofertas de Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. A questão toda é que muitas pessoas que estão querendo rotular Deus é porque não sabem quem são. Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Não aceite réguas de Satanás. Muitas pessoas estão vivendo uma vida abaixo da média,
porque estão enchendo os seus corações, os seus ouvidos com notícias, com lixos emocionais. Quantas vezes você liga a televisão e vê só notícias ruins, e cada vez que você ouve uma notícia ruim, você começa a moldar o seu pensamento, você começa a moldar o seu comportamento por causa das notícias. Meu irmão, não molde o seu comportamento por aquilo que você está assistindo na televisão, molde o seu comportamento por aquilo que você lê na palavra de Deus. Não permita que Satanás, ele dite para você aquilo que você deve sentir, aquilo que você deve viver. Talvez você que está em casa assistindo esse vídeo, você está pronto, às vezes até mesmo para desistir de tudo, desistir da sua família, desistir das coisas dos projetos que Deus tem para você. Eu quero te apresentar um Deus que não pode ser medido, um Deus que não pode ser confinado, um Deus que não pode ser rotulado, porque Ele é imensurável. O amor dele é incomparável, o perdão dele é insubstituível. A vida que Deus quer te dar é algo incomparável. A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus que eu quero te apresentar é o Deus incomparável, o Deus que não pode ser comparado. Pare de comparar Deus, pare de ouvir notícias das pessoas e atribuí-las elas ao agir de Deus. Não faça isso, não faça isso. Eu quero finalizar essa mensagem lendo mais uma vez Isaías capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Eu quero encorajar você na sua casa a ler do capítulo 16 até o versículo 16 até o versículo 31. Versículo 31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero orar por você. Se você pode, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu nunca mais vou comparar ao Senhor de acordo com o meu comportamento, ou de acordo com aquilo que eu ouço das pessoas. O Senhor está acima de tudo. Te peço perdão pelos meus pecados, e peço que o Teu Espírito Santo me leve aonde eu nunca fui, me faça pensar o que eu nunca pensei, me faça sonhar os Teus sonhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, você que quer uma oração, você que ouviu essa mensagem e quer receber Jesus na sua vida, talvez você ainda não fez, comente, né? Deixe um comentário com seu nome, pedindo oração, pedindo uma resposta. Nós queremos abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por ter estado até aqui. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.